Atenção, homens! Você aí, ó. Você, meu amigo, que está assistindo o nosso programa neste momento, talvez esse assunto seja para você, você vai gostar. Nós estamos recebendo ele, que é barbeiro visagista, Gustavo Ladeira, pela primeira vez aqui no nosso programa, falando sobre a imagem do homem moderno, como o visagismo ajuda a transformar a autoestima, a carreira e a comunicação não verbal. Gustavo, seja bem-vindo, é um prazer te receber aqui no nosso programa. Bom dia, Cissa. Bom dia a todos em casa. O prazer é meu. Satisfação estar aqui com vocês. Como que surgiu a sua profissão em relação assim, vou trabalhar com o visagismo e esse interesse em realmente ajudar a enaltecer a autoestima do homem? Cissa, eu trabalho com barbearia desde 2013, foi quando eu comecei. E eu sempre tive essa sensibilidade com os meus clientes de dar uma dica, uma sugestão para melhorar a imagem. E em 2021, no final de 2021, 2022, eu comecei a fazer um curso de visagismo com o Marconi. E isso tem me ajudado todos os dias a ajudar a transformar a imagem de muitas pessoas. Então, essa é a minha satisfação. Gustavo, de modo geral, as mulheres são muito vaidosas, elas gostam, são muito ligadas a essa questão do cabelo, enfim, a cor, o corte. Mas os homens, eles estão cada vez mais vaidosos, eles estão cada vez mais preocupados com isso, com a imagem? Sim, Cissa. A gente teve um cenário onde os cabeleireiros, eles sempre dominavam, estavam à frente da profissão. Só que hoje, atualmente, os barbeiros, eles têm buscado essa capacitação e buscado ajuda para esses homens. Então, a gente trabalha com essa questão da imagem pessoal, da imagem do homem. E o homem ele tem buscado essa melhoria justamente para aumentar a autoestima e aumentar também o nível de autoridade e profissionalismo, para também dedicar a carreira. Também. Daqui a pouquinho a gente vai colocar aqui fotos, algumas imagens de algumas transformações aí feitas com todo o trabalho do Gustavo. Ô, Gustavo, até esse visagismo, ele inclui o corte de cabelo, coloração e a barba? Sim, Cissa. O visagismo, para as pessoas que estão em casa entender um pouco melhor, surgiu na França com Fernand Aubry, tá? E a gente faz uma comparação do visagismo como o paisagista e o jardineiro. O barbeiro, ele é o jardineiro que vai fazer a manutenção. E o paisagista é como o visagista, que faz um planejamento, um estudo mais aprofundado, levando em consideração formato de rosto, terços do rosto, personalidade do cliente, tem o perfil arquétipo também, perfil comportamental, entra também no inconsciente coletivo. Então, a gente une todas essas ferramentas com proporção, com o volume capilar, as cores também. Aqui está aqui na tela aqui o mapa que Carl Jung trouxe para a gente, que é consciente, que é cerca de 10% do que a gente percebe, pré-consciente, 10% também, e inconsciente, que está a maior parte, 80%, que são aquelas heranças coletivas que a gente tem. Então, não muda. Então, isso faz toda a construção da imagem da pessoa também. A gente consegue usar essa ferramenta. Tá? E a pergunta é a seguinte, Gustavo, sempre dá para melhorar? Sempre dá para melhorar. A gente tem alguns clientes que chegam lá e às vezes estão com a autoestima baixa, acham que não é possível, às vezes está com o cabelo curto, não tem a imagem formada na mente dele que a gente consegue projetar uma imagem futura e melhorar proporções do rosto. Aqui também tem uma imagem que fala muito bem. Esse é o estudo que você faz? Esse é um dos estudos que a gente faz. Tem uma outra parte que é a morfopsicologia que a gente fala, que é o estudo do rosto interno. No terço superior está localizado o intelecto, então quando a pessoa quer transmitir mais intelectualidade, geralmente ela deixa a parte do rosto do terço superior mais evidente. Tem o terço médio, o terço inferior, e isso tudo tem mensagens. É verdade que a testa grande, assim, ela representa o intelecto, a inteligência? Sim, geralmente quem deixa essa parte da testa mais aparente, ela tende a transmitir mais racionalidade. Eu falo até nos profissionais amigos, colegas de vocês, por exemplo. Se a gente pega apresentadores de telejornais, geralmente eles usam um cabelo com topete, transmitindo mais intelectualidade, racionalidade. Quer dizer que nem sempre é à toa ali, não é por um acaso. Não, é intencional, a gente fala sobre intencionalidade. Viu só, hein, Lucas? Olha que legal. Que, aliás, o Lucas vai ser nosso modelo. O Lucas vai ser o nosso modelo e o próximo quadro vai ser ao vivo, hein? Lucas, se prepara aí para essa transformação. Aqui é a região dos olhos também. Sim, a região dos olhos está localizada a emoção, o sentimento. Então, quando a pessoa transmite mais emoção, mais sentimento,
ela tende a deixar mais evidente essa parte, com óculos, com maquiagem. Então, geralmente, na parte das mulheres também, o uso da maquiagem. Ô, Gustavo, os homens, tem homens que ficam muito bem aí com barba. Sim. E outros até envelhecem. Sim, sim. E aí, como que você faz essa Primeiro análise? a gente faz a análise com o cliente do que ele deseja transmitir, qual que é a imagem que ele deseja transmitir. Então, a gente pode, analisando o formato do rosto, se ele tem essa massa de cabelo, que é a barba, a gente consegue alinhar e trazer proporção para o rosto do cliente, tá? Então, a gente consegue aplicar mais volume na parte da barba, destacando mais esse contorno do rosto, que é o que dá ênfase na mandíbula. E o cabelo do homem, grisalho? Quero a sua opinião aí de casa. Deixa ou não deixa? Eu sou a favor de deixar, que é a questão da autenticidade, tá? Então, tem muitos clientes que, às vezes, eles se incomodam com o cabelo grisalho, mas a gente tem que levar em consideração que isso faz parte da personalidade da pessoa. Então, fala sobre o eu. Então, aqui está um dos meus clientes, que é o Léo, e aí, justamente, como que fica a imagem forte. As pessoas lembram do perfil dele justamente por causa do cabelo e a barba branca. Faz parte da personalidade dele. A comunicação não verbal, né? A comunicação não verbal. Não verbal. precisa falar nenhuma palavra, não precisa abrir a boca, Não porque precisa. ali a imagem chega antes. Sim, com certeza. É o que a gente fala. Mais de 70% da nossa comunicação é não verbal. Então, quando a gente trabalha essa questão do visagismo, é sobre Ô, Gustavo, e você tem relatos dos seus clientes sobre essa mudança de percepção que eles sentiram após o visagismo? Sim, Cissa. Tem um cliente, me fez lembrar de um cliente recentemente na consultoria, que ele é médico, e aí ele me contou que ele passou por esse processo de consultoria e um amigo dele não tinha passado ainda. Só que ele não tinha todo esse cuidado, essa sensibilidade de estar alinhado, construir uma imagem que trazia uma percepção melhor para os pacientes. E aí uma paciente chegou na clínica, foi marcar, e aí ela falou assim, não é com aquele médico lá não, né? Então, poxa, ele estava transmitindo uma mensagem que não condizia, talvez, com o profissionalismo dele. Talvez ele é uma pessoa que entrega muito bem, super profissional, mas a imagem tem que condizer. Tem que ter coerência. Tem que ter coerência. Quer dizer assim, Gustavo, eu entendo que cuidarmos da nossa imagem não é algo supérfluo. Não, com certeza não. É essencial. Faz parte da nossa carreira, faz parte da nossa intenção. Se a gente quer ter intenção... Boa, falando até em carreira, dizem que quem se cuida, tem uma aparência condizente com a atuação, com o cargo, com a profissão, ganha até mais. Sim, a gente fala sobre, volto a dizer, sobre a comunicação. Então, quando a pessoa ela faz uma leitura de algum indivíduo, ela tende a ter uma percepção sobre aquela pessoa. E aí entra aquela frase, a primeira impressão é que fica. Então, se a gente tem uma primeira impressão, mostra uma primeira impressão, a gente tem a oportunidade de mostrar o nosso profissionalismo para aquela pessoa. Aqui um outro cliente, que a gente fez também a consultoria visagista, a gente levou em consideração o formato de rosto, a intenção de imagem dele. Então, percebe como que realçou a imagem do cliente. Aqui está uma imagem mais fechada, o cabelo amarrado, ele traz um peso. Você leva em consideração também a atividade profissional dele? Sim, tudo isso? Sim, tudo isso eu levo em consideração. A gente faz toda essa anamnese lá na consultoria. Muda, hein? Olha só, que mudança. Então, esse cliente a gente trouxe um pouco mais de leveza aqui na parte da expressão. Continua com a barba? Continua com a barba, só que aqui estava um aspecto de desorganização na barba. Sim. Então, a gente trouxe um pouco mais de ênfase na mandíbula dele também. Organizamos a sobrancelha e o cabelo também. A gente trouxe mais linhas retilíneas e ascensão no tupete. Olha só, tem mais imagens aí, vamos passando aqui para você de casa. E você de casa, aliás, esse programa é todinho seu. Manda a sua pergunta aqui, aproveita a presença do Gustavo. Vamos tirar nossas dúvidas. Aqui é um outro cliente, Cissa, onde a gente trabalhou aqui. Aqui era um período da vida dele que ele estava querendo transmitir uma mensagem diferente do que está aqui. Aqui você percebe que ele é um visual mais street, só que aqui é um visual mais elegante, que é o que ele estava buscando. Então, a gente percebe que a curvatura do cabelo, o penteado, todo esse desenho da barba, ele faz a construção da imagem do cliente. Então, a gente busca isso, entregar isso para o cliente de forma mais assertiva. Implante capilar hoje está muito em alta. Está muito também, em alta, né? Cissa. A gente recebe muito clientes lá que tem feito transplante capilar e os resultados são ótimos, tá? Então, eu incentivo bastante os meus clientes. Se não quiserem, tem um período antes também que eles podem fazer um tratamento capilar para entender qual que é o grau de calvície, se tem alguma ferramenta que ele possa usar antes, para talvez não precisar chegar no transplante capilar. Mas, se precisar fazer, tranquilo.
E é incrível que essa mudança alonga o rosto. Sim, até, traz não? proporção. É. Aqui, a barba estava puxando muito o rosto dele para baixo, criando peso. Percebe como o rosto dele está totalmente oval. Aqui no cabelo, com essa massa capilar, a gente Sim. já traz um pouco mais de linhas quadradas de marcação da mandíbula. Tem mais imagens aqui para a gente conferindo. Olha aqui, esse aqui é um exemplo claro. Muitos clientes meus veem esse vídeo aqui lá no Instagram e comentam. Olha aqui como que o rosto do cliente ele é convexo, que tem a testa e o mento mais retraído. A mandíbula não tem destaque, então a gente precisa aqui trazer um pouco mais de ângulo. Queixo. Pouco queixo, que é a questão do Aqui, rosto convexo. Olha como mudou. E com o material, a gente consegue agregar mais massa nessa região. Então, aqui percebe como ele teve um pouco mais de definição de mandíbula. Aqui não tem definição de mandíbula, que é o que dá proporção para o rosto. Olha aqui, o topete para frente, a barba para frente, muda totalmente a proporção. É impressionante o seu trabalho. Realmente faz toda a diferença. Esse é um outro cliente nosso também. É a questão da... Não, ele fez alguma coisa no rosto, gente? Mudou, não mudou? Nossa, olha só. Então, a gente precisa deixar bem alinhado esse também. Olha aqui. Gente. Como o excesso de cabelo não transmitia segurança para esse cliente. Então, às vezes, a pessoa se sente incomodada com as entradas, a recessão, e às vezes deixa um excesso de cabelo que vai atrapalhar ela ao invés de ajudar. Ficou mais jovem também. Olha como é que mudou. Trouxe mais leveza para o rosto. Outra coisa, linha também nas laterais. A gente trouxe bem uma melhorada nesse cliente aí. Para você que ligou a sua TV agora, sintonizou aqui no nosso Tá Com Tudo, hoje nós estamos recebendo o Gustavo Ladeira. Ele é um barbeiro visagista e ele fala da importância do visagismo, na importância da comunicação não verbal, da autoestima. E você é sempre o nosso convidado a participar através da sua pergunta pelo WhatsApp 16 997065262. Estamos ao vivo pelo Facebook e pelo canal do Grupo Tati no YouTube. Tem mais... Nossa, que mudança. Não é a mesma pessoa, não? É a mesma pessoa, Cissa. Por incrível que pareça, é a mesma pessoa. Gente. Esse é um amigo, ele tinha a gente fala, uma skin de designer gráfico, que a gente fala. Então, ele trabalhava, como as pessoas trabalham home office, às vezes fica com um pouco de conforto em relação à imagem. Sim. E aqui ele estava com a imagem um pouco incongruente com aquilo que ele precisava transmitir. Tem que tomar um cuidado com essa história do home office, que a gente vai ficando assim mais... Vai ficando relaxado, né? Sim, sim. E aí ele me procurou, esse foi um caso de consultoria online, então para você ver como que a consultoria online também dá resultado. A gente fez um projeto para ele, e aqui ele já tinha passado pelo processo de criar uma agência dele, então ele precisava transmitir uma outra mensagem, e aqui ele estava condizendo de uma forma mais assertiva com a imagem dele. O cabelo mais curto, com linha mais destacando a mandíbula. É um valor agregado em tudo aqui. Sim, que é o que a gente fala sobre os arquétipos. A gente acrescenta o arquétipo, coloca o cliente para fazer essa leitura de qual o arquétipo dele, e aí a gente começa a destacar essas linhas para favorecer ele na comunicação. Arquétipos é um assunto muito interessante também. Sim, sim. Que dá uma boa conversa sobre isso aqui, uma pauta boa. Os arquétipos, para as pessoas entenderem, Carl Jung trouxe para a gente 12 arquétipos, que é o governante, o rei, e as pessoas elas têm um arquétipo que domina. Então, as pessoas elas precisam saber, entender qual que é o arquétipo dominante delas para trabalhar essa imagem. E, às vezes, as pessoas elas andam muito atrás de moda, às vezes seguem tendência, não que seja errado, mas às vezes ela não fica refém daquilo que não é o eu dela verdadeiro. Sim. Ô, Gustavo, e como que... Lógico, a gente precisa de um profissional como o Gustavo. Como que a gente descobre aí? Numa conversa, você já consegue determinar qual é o arquétipo predominante ali do seu cliente? Eu tenho um formulário e tenho um questionário que faz parte da minha consultoria. Eu envio previamente esse formulário e este questionário para o cliente, onde ele vai fazer todos os testes e a gente vai identificar qual o perfil arquétipo dele e o perfil comportamental. A partir daí, a gente vai trabalhar uma imagem mais assertiva para ele, tá? Uma imagem mais única. Perfeito, gente. Olha só. Esse é o Gilson, caso. que muitos conhecem aí, o Gilson Taroso. Olha como que o rosto dele estava evidenciando. A gente valoriza muito a massa capilar, Cissa, no visagismo, porque é o que traz proporção para o rosto. Olha como aqui ele dilata todas as informações que estão no rosto e aqui ele traz proporção. Então, quando a gente traz uma massa capilar, sabe aproveitar bem isso, a gente deixa a imagem do cliente bem mais alinhada. Gente, é impressionante o seu trabalho, viu? Obrigado. Vamos ver mais imagens aqui. Olha esse. Esse é um outro cliente. Esse cliente de consultoria presencial também. Esse cliente, olha como a gente percebe que o rosto dele tem um formato angular. Assim.
E aí, isso não estava favorecendo ele, a questão da barba, sem o desenho. Muito volume nessa região, muito volume no bigode, por exemplo. A gente tentou trazer um conforto para ele com esse cabelo ondulado, só que o cliente ele precisava de uma imagem mais de autoridade. Ele estava desconfortável com esse cabelo, então a gente fez uma desondulação. Tá? Nossa, você é visto de outra forma pelas pessoas? Sim, com certeza. As pessoas percebem de outra forma, justamente por causa da comunicação com forma intencional. Tá? Gente, não é nada supérfluo, não é besteira você se cuidar do seu cabelo, não é se tornar refém, não é isso, mas é cuidar de você. Não, Cícera, justamente. A gente fala no visagismo que é o contrário do que as pessoas pensam. O visagismo ele deixa a gente mais autêntico, mais livre. Sim. Então, a gente conhece mais sobre nós mesmos e a gente tem a ferramenta que é capaz de ajudar a gente a transformar a nossa imagem, não seguindo tendências apenas. Sim. Aqui, ó, você vê como que o cabelo dele ondulado traz um pouco mais de infantilidade, que é essa questão do cabelo cacheado que estava incomodando ele. Só que na postura que ele estava diante da empresa, ele estava querendo transmitir um pouco mais de autoridade. Então, nós trouxemos uma desondulação nesse cabelo, fizemos uma marcação na mandíbula, olha como o rosto dele estava bem mais inclinado para baixo. Gente, é impressionante. Então, a gente trouxe um pouquinho mais de marcação na mandíbula, trazendo a retração um pouco desse queixo, e aí deu-se uma proporção melhor para esse rosto. Ô, Gustavo, o nosso Lucas vai chegar lá na sua barbearia. Quanto tempo demora esse processo todo? Cissa, a consultoria presencial, ela tem duração de 2 horas, tá, no primeiro encontro. Só que, de acordo com o que a gente analisa com o cliente, com os estudos que a gente faz, com a intenção do cliente, a gente pode projetar uma imagem também. Então, depois que o cliente passa por essa primeira consultoria, ele pode continuar comigo fazendo esse trabalho, ou ele pode seguir o dossiê que eu preparo para o cliente, para ele ter total liberdade para cortar onde que ele precisa, seguindo o dossiê e o projeto que a gente faz. Então, pode ser que o cara vai ter um resultado nesse primeiro encontro, ou pode ser que ele vai precisar esperar por alguns meses para um resultado final. Perfeito. Ó, estamos ansiosos aqui com essa transformação, hein, Lucas? Você vai, né? Olha lá, ó. Mais aqui, mais um exemplo. Esse é o Rafael, outro cliente nosso também que estava numa transição de carreira. Ele precisava transmitir uma imagem diferente do que ele tinha. Ele se encontrou na forma da personalidade dele. E aqui ele estava seguindo um pouco da moda da época. Tá vendo? Com o cabelo raspado, cabelo mais baixo. Sim. Isso tudo trazia uma imagem. Sim, raspadinha. Aqui traz um pouco mais de seriedade para ele. Então a gente conseguiu trabalhar isso bem feliz aí nessa imagem. E é incrível como essa transformação ela reflete na autoconfiança da pessoa. Sim, com certeza, Cícera. Às vezes as pessoas chegam lá na barbearia com autoestima baixa porque não se encontraram ainda, não encontrou um corte ideal e às vezes passaram por diversos profissionais e eu já ouvi profissional que até reclamou do cliente pedir uma sugestão. Então, uma dica que eu dou para os profissionais se especializarem, se profissionalizarem, porque os clientes estão precisando cada vez mais disso. E quando esse cliente chega, a gente precisa ter ferramentas para ajudar esse cliente. Então, as pessoas chegam tendo uma percepção errada da imagem dela e quando a gente ajuda, coloca as ferramentas certas, mostra para ela que ela é capaz, ela sai de lá com uma percepção totalmente diferente. É enaltecer aquilo que a pessoa já tem, mas Sim. de uma forma correta e coerente com o estilo de vida, com a essência dessa pessoa. A gente precisa entender mais do cliente, que é o que eu falo. A gente tem que deixar de lado a questão só da tecnicidade e entender um pouco mais sobre a essência do cliente, toque gestual, como que o cliente, até como o cliente penteia o cabelo, a gente faz esse teste. Então, o estilo de vida dele, a profissão, aonde ele quer chegar, tudo isso a gente leva em consideração. Isso é muito sério, gente. Isso é fato. É fato, não tem erro. E eu fico feliz porque todos os clientes que têm passado pela barbearia, eles têm me dado feedbacks muito interessantes e têm dado resultados na carreira, na vida, até na vida familiar, porque eu recebo às vezes mensagem de esposa agradecendo, falando que o homem virou outro. É, isso mesmo. Ó, Gustavo, qual que é assim, o principal erro que você se depara? Erros que os homens, eles aprontam em casa e você fala, não, pode parar com isso, nesse visual não tá legal. Cissa, uma coisa que eu falo muito com os meus clientes, hoje não, porque os clientes eles estão tendo uma consciência melhor sobre a imagem pessoal. Um erro que os homens cometem muito é cortar o cabelo para aproveitar o corte e não para construir uma imagem que identifica com ele.
Ah, então chega, corta bastante, corta Isso. tudo para poder demorar o meu retorno aqui. Esse é o principal erro. Então, às vezes, eles têm que olhar para a barbearia, para o visagismo em si, como uma construção dele mesmo. Então, ele vai aproveitar essa imagem de uma forma melhor, vai ter resultados melhores. Então, esse é o erro crucial, que é cortar o cabelo para aproveitar o corte. E olha só, recentemente você recebeu aí um reconhecimento. Sim. Ele, que é querido e também assim reconhecido em todo o nosso Brasil, Marco Antônio de Biagi. Conta pra gente esse encontro aí. Eu fiquei muito feliz, Cissa, em receber esse reconhecimento. Marco Antônio de Biagi, que é reconhecido no Brasil e no mundo como um dos principais nomes da beleza aí. Eu estava em casa fazendo alguns slides do meu trabalho e recebi uma notificação no Instagram. O Marco Antônio de Biagi tinha me seguido e me mandado uma mensagem elogiando o meu trabalho. Olha. Eu fiquei extremamente feliz porque quem não quer ser elogiado pelo Marco Antônio de Biagi. Então, esse foi um momento importante na minha carreira, que é esse reconhecimento. Eu adorei nossa conversa. Bom, você vai voltar mais vezes. Vamos marcar com a nossa produção? Vamos por sim. gentileza, para a gente falar somente sobre arquétipos. Vamos sim. Tirarmos aqui a nossa dúvida, tudo. Vamos trabalhar isso aí. Gustavo, ótima semana para você. Obrigado, Cissa. Obrigado a todos. Cuide bem do nosso menino. Pode deixar. E até breve, viu? Até mais. Obrigado.